Então aqui com o Edicam já aberto, parte de fresamento, abre a interface, vou abrir então o arquivo que eu quero fazer o fresamento. Então aqui com o arquivo aberto eu vou fazer as orientações. Mesmo procedimento do torneamento. Tem a opção aqui, caso você abrir ele em um formato e ele vir em outro, você só altera por aqui no ambiente. Em configurações, ativa as janelas aqui para você estar orientando. No caso aqui eu posso estar mudando a posição, tombando a peça, então eu escolho o que eu quero fazer. A princípio eu quero nessa configuração aqui, meu zeramento na parte esquerda inferior, mesmo procedimento, questão dos brutos, escolho o que eu quero fazer, tem as três opções, vou usar criar bruto, vou usar apenas sobre metal na face, o resto eu vou considerar que já está no diâmetro da peça. Ativo o bruto, mesma coisa aqui, eu posso estar mudando a cor dele, caso eu achar interessante. Então tá aí a minha peça configurada na posição, CPL já onde eu quero, meu zeramento, bruto criado. Então vamos à fixação. Aquela mesma questão, eu posso estar usando a biblioteca ou posso estar importando. Vou usar a biblioteca. Em verde é o que corresponde à dimensão da minha peça, e em inválido, se eu clicar em cima, vai aparecer os vermelhos que já estão fora do tamanho ou da configuração que ele foi feito para pegar determinados tamanhos de peça. Então vou usar o que está em verde. O ideal é sempre usar o mais próximo do que eu tenho. Vamos ver algumas opções aqui. Então escolhido então a fixação, eu posso estar então configurando aqui o quanto que a minha peça vai ficar para fora da Morse. Então no caso aqui o Edicam já te dá um valor específico, mas você pode estar usando algumas sugestões que ele dá, ou você pode estar digitando um valor específico. No caso aqui eu vou usar um valor aqui que corresponde ao que eu quero. No caso aqui nenhum me atende, então vou botar um outro valor. Então aí seria o valor que corresponde ao processo que eu quero fazer. Eu consigo fazer toda a usinagem da minha peça sem a interferência da fixação. Tá? Eu digitei um valor específico. Se nenhuma das opções que o Edicam sugere te atende, você digita o que você precisa. Posso também estar orientando a minha fixação, mudando ela de posição. Vou deixá-la em 0 grau e seleciono. Então é aquela sequência lógica, né? Buscar arquivo, as configurações iniciais, fixação. Feita essa etapa aqui, criar sequência. Escolher o pós-processador. Confirmar. E tá aí o pós-processador então. E agora as opções de características da peça. O que eu quero fazer na peça. Então aquela mesma lógica, eu posso estar usando a opção
de o Edcam procurar as características dentro das informações que eu vou indicar lá para ele, ou eu posso estar achando as características manualmente. Eu vou usar essa opção aqui primeiro, para ver como é que fica. Então eu vou deixar algumas opções ativadas aqui, que eu acho interessante. E vou dar um OK. Então ele achou algumas características para mim. Eu vou deixar em vazio, vou ativar esse mostrar características. Então ele me achou algumas características. Aquela aqui, num formato em 3D, ele acabou não encontrando. Venho aqui em características, desabilito o que não me interessa. Eu vou desabilitar o 2D que eu não quero fazer. Vou deixar essas duas ativadas. E nessa aqui eu vou fazer manualmente. Então eu venho aqui em características de contorno. Arestas, posso colocar um nome ou não. Dar um OK. E vou selecionar o que eu quero. Aqui no caso eu estou informando o limite que vai ser a minha usinagem. Dou um OK. Então criei um limite de usinagem para fazer esse processo aqui. E agora eu vou estar selecionando a face que corresponde a essa usinagem. Mesma coisa, eu posso estar colocando o nome. Vou botar aqui face 3D e vou extrair o que corresponde ao que eu quero fazer. Então selecionei, dou um OK, então ela fica agora nessa opção. Então tá aí os três processos no caso dessa peça aqui que eu teria interesse em fazer. Então os dois bolsões aqui e mais esse canal aqui. Então reconhecido as características ou definido o que vai ser usinado, vamos para usinagem. Então agora aqui em usinagem vou optar pela operações de fresamento ou ciclos de fresamento. Mesma lógica, para poder usar os ciclos de fresamento tem que escolher uma ferramenta, ou se não eu venho em operações de fresamento, escolho a operação e dentro da operação eu escolho a ferramenta. Então no caso aqui eu quero usar esse recurso com mais opções, então vou vir aqui escolher uma ferramenta. No caso eu quero fazer um faceamento. Escolher a posição da ferramenta. Então, ferramenta escolhida. E vou fazer um faceamento. Clico em faceamento. Então aqui tem as configurações, quanto que eu quero usar da ferramenta. E avanços, RPM, enfim, isso aí depois você define conforme a sua ferramenta. Profundidade. Entrada, saída. Dou um OK. Aqui então eu tenho que escolher o perfil da minha peça. Eu vou usar o próprio bruto, dá 2 cliques, ele escolhe todo o perfil do bruto. E já criou o meu faceamento. Venho aqui, posso simular por aqui mesmo. Aqui embaixo eu regulo a velocidade. Então a parte de faceamento pronto, posso vir aqui em simulação, já ir simulando para ir vendo como é que fica o meu processo.
dou OK velocidade, dou um OK. E aí ele faz o processo. Posso deixar ativo já a peça. Então ele tirou o sobremetal na face. Feito isso, venho aqui, origem, para ele gerar o código G53. Como eu vou usar mais de uma ferramenta, então essa parte ele executou. Eu vou ativar aqui o meu bruto e vou usinagem e vou atualizar meu bruto, que agora eu fiz um processo de faceamento, então esse material aqui excedente já não tem mais, então está aí atualizado. E agora vamos fazer essa usinagem aqui desse canal em 3D. Então vou escolher uma ferramenta. Lembrando que aqui, se tiver alguma ferramenta que não aparecer aqui disponível para você, é porque o filtro está ativado, é só desativar para você ter acesso a todas as ferramentas. Com o filtro ativado ele só aparece algumas ferramentas, mas o que eu quero vai estar aparecendo aqui mesmo, então eu vou usar essa aqui. Posição de ferramenta, velocidade, dá um OK, escolhendo a ferramenta, aí você dá sequência ao processo. Vou vir aqui em desbaste, escolher a característica, a estratégia que melhor corresponde ao processo que eu quero fazer. Aí você define avanços, velocidade, enfim. Aí você pode usar as opções de associativo, ou pode estar informando as profundidades. Como eu estou usando o sólido, eu consigo usar o associativo em cima do desenho 3D. Mas dependendo do que você escolher aqui, o tipo de usinagem, se eu escolher em construção de linha, eu tenho que informar então as profundidades. Mas como eu estou usando o sólido, eu vou usar o recurso de associativo. O incremento que você vai usar, algumas configurações aqui que você pode estar alterando, mudando, vendo que melhor se corresponde à sua usinagem. Questão de aproximação, informações de ângulo de entrada, rampa, quantos graus pode entrar em rampa dependendo da tua ferramenta, enfim. Eu vou deixar com essas configurações aqui mesmo, vou dar um OK. E ele pede as características que vai ser usinado. Vamos habilitar o bruto aqui, venho aqui, clico em cima da superfície que eu ativei, que corresponde à usinagem que eu quero fazer, confirmo, e ele pede para eu usar limites. Eu vou dar um OK sem ativar os limites, lembrando que eu quero fazer só essa usinagem aqui, então vou dar um OK. Então, como vocês podem ver, como eu não limitei a minha usinagem do que eu queria fazer, que era só esse canal em 3D aqui, ele acabou fazendo esse aqui, esses dois bolsões também. Porque ele pegou o desenho do bruto e como eu não limitei a usinagem, então ele identificou tudo que tem para fazer e executou tudo, tá? Então isso acontece quando você não define um lugar específico. No caso aqui, a ferramenta que eu estou usando, eu quero fazer só essa parte aqui. Os outros dois bolsões eu não quero fazer. Então venho aqui em cima naquele ícone desfazer e venho novamente aqui no processo. Então aqui vai ficar praticamente as mesmas configurações que eu já ativei. Vou dar um OK.
escolher novo a característica que eu quero usinar, e agora os limites, que é as laterais da peça aqui que eu defini previamente, já para esse fim. Então clico em cima e ele vai trabalhar só dentro desse perfil. Confirmo, espero ele calcular. Então agora ele executou a usinagem só dentro dessa área que eu limitei. Então, dependendo o que você quer fazer, você tem que colocar limites, tá? Deixa eu colocar de vista superior. Eu posso também estar criando algum limite para eu executar. Como eu quis executar essa área aqui, eu posso estar executando esse local aqui ou esse local aqui. Segue o mesmo princípio, tem que criar limites para a ferramenta só vir em um lugar determinado. E eu posso estar criando esses limites separadamente. Posso vir lá em características, ou melhor, em configurações, e criar um perfil que corresponde ao tamanho da peça. Como eu não tenho as medidas aqui, eu vou botar aqui 2 valores. Dou OK, ele vai gerar um tamanho de valor. Tá vendo que ele ficou menor do que eu queria. Mas é assim que cria um limite para minha usinagem. Deixa eu cancelar e vamos aumentar aqui. No caso aqui, para essa aqui já atenderia. Essa aqui teria que ser um pouquinho maior. Então, aqui eu poderia criar um limite agora para essa usinagem aqui. No caso, eu quisesse começar por aqui, então escolheria o perfil, que é ali o que ela reconheceu já, que fica em vermelho, e os limites. Depois eu clicaria em cima aqui desse perfil, desenho 2D aqui, esse quadrado 2D, e ela, a usinagem ficaria só aqui dentro e o restante ela não faria. Se eu não fazer isso, ela vai querer usinar todos os processos. Então, só para verificar essa questão, então é assim que se determina limites para determinadas usinagens que você quer fazer separadamente. Caso você quiser fazer tudo de uma vez só, então você só escolhe o que você quer. Você pode já escolher tudo ao mesmo tempo e confirmar, ou clicar em cima de um, e na hora dela escolher os limites, você só confirma, ela vai se auto reconhecer o 3D aqui e vai escolher tudo para ser feito a usinagem. Então deixa eu tirar isso aqui. Então agora eu posso dar uma olhada na simulação ou executar a simulação para ver como é que fica. Como eu já fiz o faceamento e eu não quero refazer o faceamento, eu venho aqui, clico em cima da próxima ferramenta, então ele já vai se atualizar e vai continuar de onde eu quero. Então ele vem aqui e continua esse processo aqui. Então no caso aqui ele vai fazer então todo o processo ali, desbaste. Então só para ir vendo se é isso aí que eu quero, se é esse resultado. De repente eu quero aumentar o incremento, diminuir o incremento, então você já pode ir fazendo as características, a usinagem, depois vem aqui, vai simulando para ver se o resultado é o esperado. Senão você pode estar lapidando, né, lá alterando, mudando ferramenta, mudando avanços, incrementos. Então você vai vendo como é que vai se comportando. Vai vir aqui, mas o processo é demorado, eu já quero ver o resultado final desse desbaste. Então vem aqui, para, vem aqui, clica para ele já calcular o final, ele já mostrar o processo pronto. Então, para eu não ficar vendo como vai ficar, então seria isso aí o processo. Meu desbaste, posso estar colocando a peça em 3D, tirando a peça, deixando só o bruto. Posso estar vendo aqui em azul é o material que falta tirar ainda, o verde é o que já está na medida. Então para ver como é que está a situação, então tem ainda material para tirar, né? Então tá aí essa parte de fresamento. Então venho aqui novamente, ponto de origem, e vou escolher uma outra ferramenta, fazer mais um processo, vou fazer esse bolsão menor ali. Então
Então vou de novo lá, escolher uma ferramenta, selecionei a ferramenta. Lembrando que se a ferramenta não ficar específica lá no gráfico de máquina, eu tenho que ir lá em biblioteca de ferramentas e configurar minha ferramenta. Vim aqui, escolho a ferramenta, né? No caso, escolho essa aqui. Aqui em montagem, caso ela ficar deslocada, eu venho em montagem e configuro o valor de Z. Ativo aqui para aparecer a minha máquina, então até então os zeramentos das minhas ferramentas vão ficando certo. Mas caso alguma ficar fora da posição, você vai lá, acha o valor aqui, depois vai lá em biblioteca de ferramentas, coloca aqueles valores que você achou por aqui e salva para quando você buscar a ferramenta novamente, já está certinho. No caso aqui desbaste, nós vamos entrar muito em detalhe em configurações, que já foi mostrado. Vou selecionar a característica que eu quero usinar e ele vai me pedir um limite, que eu posso estar extraindo diretamente aqui da peça ou criando aquele limite como já foi mostrado. Então aqui, ó, tirei o limite e ele executa a usinagem aqui. Mas digamos que com essa mesma ferramenta eu já queria fazer as duas, então geralmente é só não selecionar os limites que ele já geralmente vai calcular as duas opções. Claro, vai depender da ferramenta que está usando. Às vezes a ferramenta, ou ele calcula que já talvez não dê para fazer aqui, então ele só vai fazer onde você indicou. Mas se a ferramenta servir para as duas, geralmente ele vai já selecionar as duas opções se você não limitar a usinagem. Então tem mais um processo feito, que eu posso estar dando sequência aqui na simulação. Então aí a parte de usinagem, depois você escolhe a ferramenta de acabamento, escolhe as opções que você quer. Sobre metal, que quer deixar aí para acabamento. Então, para ter uma ideia de como escolher as ferramentas, como configurar a parte de fresamento, então seria essa parte aí. Então uma prévia aí mais básica, né, dessa questão. Lembrando sempre de cada uso de ferramenta botar em ponto de troca ou origem, tá? Para ele gerar os códigos lá no código NC. Então tá aí essa parte de fresamento.